Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista aqui no interior de São Paulo. Estamos em Penápolis. E a você, querido irmão, irmã e amigos que nos assistem agora. Quero mais uma vez compartilhar algo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a minha esperança é que abençoe a sua vida, assim como Deus tem abençoado a minha vida. O texto para a ocasião é Atos capítulo 4, os versos de 8 a 12. Atos capítulo 4, os versos de 8 a 12. E o tema da nossa reflexão é: a salvação é o milagre. A salvação é o milagre. Atos capítulo 4, livro escrito por Lucas, os versos de 8 a 12, a Bíblia diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A partir da leitura desse texto, a ideia é chegar a essa conclusão. A salvação é um milagre. A história, na verdade, começa no capítulo 3. Os apóstolos estavam indo para a oração no templo, Pedro e João, e ali, na porta do templo, capítulo 3 de Atos, os versos de 1 a 10, havia um homem aleijado de nascença pedindo esmola. E eles então pararam diante daquele homem com a mão estendida pedindo esmola, e a palavra do apóstolo Pedro foi: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem levantou, o homem saiu andando. Bom, eles entraram no templo, eles participaram do culto, Pedro fez uma pregação dentro do templo, a partir do verso 11, no capítulo 3 de Atos, mas isso gerou uma certa polvorosa naquela ocasião. Isso abalou as estruturas da religiosidade dos judeus e da religião judaica ali, a ponto de as autoridades religiosas chamarem-nos para que eles pudessem dar explicações. E é importante observar ali a pergunta que eles fazem. Veja você, Atos capítulo 4, verso 7, e a pergunta deles é: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Curaram aquele homem. Essa era a preocupação. E essa preocupação, dentro da perspectiva deles, é válida, porque no verso 6 do capítulo 3, disse Pedro para aquele homem: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E o verso 7 diz que Pedro pegou o homem pela mão, ajudou a levantar, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e ele deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar. E havia uma preocupação. Uma cura aconteceu, um milagre, não há que se questionar. Tudo o que se quer
tudo que se deseja num tempo como este, principalmente com essa pandemia, é a cura. Eu vi uma postagem de uma amiga nossa de São Paulo. Ela é viúva de um pastor, inclusive eles foram minhas ovelhas quando eu pastoreei na capital, e ela teve a Covid-19 e ela sobreviveu. E no aniversário dela, ela escreveu dizendo: eu agradeço a Deus por mais um ano de vida, mas principalmente por eu ter sido curada da Covid-19. Quantas vidas ceifadas, quantas famílias enlutadas, quantas pessoas curadas e quantas pessoas mais desejando um milagre para que sejam curadas. Há igrejas no Brasil e no mundo afora que fazem do milagre a pregação. Elas só falam em curas e milagres e só oferecem isso. Mas será que um milagre para resolver um problema físico, uma enfermidade, é o mais importante? Creio que não. E daí o tema, a salvação é o milagre. E eu falo isso justamente porque eu vejo nesse texto de Atos que nos ensina que o milagre acontece em nome de Jesus e não porque a pessoa precisa ou quer do milagre. Quer um milagre. E é interessante que quando você olha o capítulo 4, verso 10, e quando Pedro diz: vocês devem saber que foi por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno. É interessante que ele coloca o nome de Jesus, Deus é salvação. Ele coloca a missão de Jesus, Cristo ungido de Deus para salvar e perdoar o homem dos seus pecados. E ele dá a localização para que ninguém tenha dúvidas de que ele está falando daquele Jesus, o Nazareno, que todo mundo conhecia, que zombou, que duvidou, que perseguiu e que matou. Outra coisa importante que o texto nos ensina é que o milagre, na verdade, não é a coisa mais importante que se manifesta no poder de Deus. Não. Eu entendo no verso 10 e 11 do capítulo 4 que o milagre na cabeça do apóstolo Pedro é consequência da ação poderosa de Deus. Porque ele diz assim: é em nome de Jesus Cristo, a quem os senhores crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos. É no nome dele que este homem está aí curado diante de vocês. E ele ainda diz mais: esse Jesus que foi rejeitado por vocês e que é agora a pedra angular, rejeitada por vocês que deveriam ser os construtores da nossa religiosidade. Uma inversão total de valores, valores espirituais. O apóstolo Pedro está dizendo que milagres e curas podem acontecer como aconteceu e ele foi usado por Deus para que aquele homem fosse curado. Mas ele diz: isso não é o mais importante, isso não é a pregação. Tanto é que quando ele entrou no templo, capítulo 3, e pregou, ele não faz menção da cura, do milagre. Mas ele diz: é resultado do poder de Deus. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos e que fez de Jesus a pedra angular. A pedra angular era aquela pedra fundamental, a primeira colocada para a construção, e era ela que definia os ângulos e o alinhamento de toda a construção. Não há milagres porque eu e você desejamos, não há milagres porque tem um pastor na igreja que faça uma oração forte. Eu até nem acredito que exista oração forte. Não há milagres porque a igreja diz que opera milagres. Milagres acontecem como consequência, como decorrência do poder de Deus, da vontade santa e soberana de Deus, para manifestar a glória de Deus. Deus não faz milagre para satisfazer o desejo do homem, mas para manifestar o seu poder e a sua glória. E também, ainda aprendo nesse texto, que o maior milagre
Aquele que eu e você todos deveríamos desejar, buscar, ansiar é a salvação em Cristo Jesus. Observe o texto, capítulo 4 de Atos, verso 12. E aí o apóstolo Pedro, fazendo referência a este Jesus, do verso 11, ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome é o nome de Jesus, o Jesus Cristo Nazareno. Aquele que morreu porque fora rejeitado pelos homens, mas que Deus o ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, capítulo 2, que este nome de Jesus foi dado a ele pela parte de Deus. O nome que está acima de todo nome. O nome que é sobre todo nome, e o nome diante do qual todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. É este nome que salva, porque não há outra forma de salvação, não há outro meio de você conseguir salvação, e salvação aqui é libertação da punição, da miséria espiritual causada pelo pecado. É libertação da punição que vem como resultado do pecado, que é a morte eterna no inferno, a morte espiritual e eterna no inferno. A salvação é o que dá o livramento de tudo isso. E essa salvação só em Jesus Cristo, o Nazareno, o unigênito Filho de Deus, que morreu na cruz para ser o meu, seu, nosso Salvador, mas que ressuscitou dos mortos. Não adianta correr atrás de milagres, não adianta ficar desesperado, esperando, querendo, buscando, pedindo oração, fazendo campanhas, dando ofertas em busca de milagres. Porque o grande milagre, o maior milagre, o verdadeiro milagre que Deus quer operar na sua vida é a salvação, é o perdão de pecados, é o livramento da morte espiritual eterna no inferno, que é provocado pelos pecados para as pessoas que vivem segundo a vontade, os desejos da carne, do corpo, e orientadas, guiadas pelo diabo. Meu querido, abandone essa ideia de que é necessário correr atrás de milagres. Deus tem poder de fazer milagres, sim, Ele pode realizar milagres e curar a sua vida, curar pessoas, resolver problemas. Sim, eu creio nisso, aleluia. Mas muito mais importante do que isso é pensar na sua salvação e no destino da sua alma. Milagre é consequência do poder de Deus para a honra e glória de Deus. A salvação é resultado da graça de Deus mediante a fé que eu e você temos em Jesus Cristo. Este único Jesus, que tem um nome que significa Deus é salvação. Esse único Jesus, que tem uma missão como Cristo de Deus, ungido que veio para nos salvar e perdoar os pecados. Esse único Jesus que tem o nome de Nazareno, para mostrar que é aquele, o único, que morreu na cruz por você, por mim, por nós, para ser o nosso Salvador e para perdoar os nossos pecados e trazer livramento da morte eterna no inferno. Creia nesse Jesus. Entregue a sua vida a esse Jesus e experimente este grande, poderoso, maravilhoso, maior de todos os milagres que a humanidade pode ver. A salvação, o perdão de pecados, a vida eterna com Jesus. Eu oro em nome de Jesus, para que esta seja a sua decisão de fé agora. E a partir dessa decisão, a sua vida, a sua casa, a sua família, todos sejam abençoados, curados. Muito mais importante do que isso, sejam salvos pelo poder que há no nome
e no sangue de Jesus Cristo. Eu oro abençoando você, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.